Imagina que você abandone um lápis em um varão, debaixo desse sol das 13 em Luanda, por 40 minutos e depois você vai, pega o lápis e o varão. O que vai acontecer em seguida? Provavelmente você consiga manter o lápis na mão, mas o varão só com luva. Agora para e pensa, por que o varão, para os nossos sentidos, parece mais quente do que o lápis se ambos foram submetidos à mesma temperatura? Você sabe diferenciar calor de temperatura? É sobre isso que eu quero conversar agora. Ficou curioso? Então vamos conversar sobre isso. Com certeza você já frequentou um ambiente extremamente frio e colocou a mão em um metal e percebeu que ele estava muito frio. Mas ao colocar a mão na madeira ele não parecia tão frio como o metal. E o inverso também é verdade. Se você frequentou um ambiente extremamente quente, colocou a mão no metal, então você sentiu que ele estava muito quente. Mas com a madeira nem tanto. Por que isso acontece se eles estão submetidos às mesmas condições sob a mesma temperatura? Se eles estão sendo aquecidos sob a mesma temperatura, então o normal é que eles estejam à mesma temperatura. Por que parece que não? Eu quero, nesse vídeo, diferenciar, e esse é o foco, diferenciar calor de temperatura. Porque eu acho que, na construção do conhecimento, um dos maiores impasses tem que ver com a imprecisão dos termos. Por exemplo, quando eu falo de calor, o que vem à tua cabeça? Muitas vezes nós usamos no dia a dia a palavra com determinado significado, mas no rigor científico, na linguagem científica, ela não tem exatamente o mesmo significado. Isso é normal. Como disse Richard Dawkins, as palavras elas servem para serem usadas, né? Tipo, se nós pudermos dar algum significado para a palavra, então é normal que ela seja usada, ou seja, nós estamos acima das palavras, então podemos usar como quiser, desde que nós demos algum significado a isso, desde que haja uma mente inteligente para descodificar. Então podemos usar com um significado no dia a dia e usar com um outro, por exemplo, quando estamos usando a linguagem científica, mas o importante é que as pessoas saibam diferenciar, saibam o significado, ou seja, a precisão é importantíssima para a construção do conhecimento. Se você pegar dois copos de água, um com água quente e outro com água fresca, e colocar na mesa, ao cabo de um tempo, o que acontece com eles? Elas acabam mudando sua temperatura, ou seja, elas vão literalmente igualarem as temperaturas ao cabo de um determinado tempo. E o curioso é que eles não ficam nem a temperatura de um nem a temperatura do outro. Elas estão a uma temperatura completamente diferente. O que acontece realmente para isso acontecer, já que eles aparentemente não estão sendo nem resfriados nem aquecidos? O que precisamos ter em conta aqui é que os corpos estão sempre buscando pelo equilíbrio térmico. Térmico aqui é uma referência à temperatura. É como se os corpos estivessem buscando se equilibrar sua temperatura. Mas equilibrar com o quê? Os corpos estão buscando equilibrar sua temperatura com o ambiente que os cerca. Mas como eles vão fazer isso? Eu já vou responder a essa questão, mas antes eu preciso deixar claro. Quando eu faço referência a corpo, eu estou falando de qualquer coisa que você possa imaginar. Seja um homem, um cachorro, seja uma mesa, uma panela, um garfo, qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer objeto de estudo aqui pode ser designado como um corpo. Agora voltemos à nossa questão. Como que os corpos conseguem atingir o equilíbrio térmico? Sabe, as coisas assim, muito comuns, elas normalmente sempre passam despercebidas, mas elas, se nós prestássemos atenção, elas nos dão detalhes que nos impressionariam muito. Com certeza a maioria de vocês, e eu também já fiz isso muitas vezes, já teve assim um prato de comida quentinho e acabou soprando nele para que ele esfriasse rápido. Mas o que acontece? Qual é o processo? A maioria de nós nem pensa nisso, parece a coisa mais natural do mundo. E claro, é natural, mas vocês entendem quando eu falo natural, né? Parece uma coisa que nem precisa de explicação, mas sim, uma coisa automática, sem precisar de explicação nenhuma. Mas na verdade há uma explicação lógica para isso, como há para todas as outras coisas comuns que nós nem nos preocupamos com ela. Deixa eu evocar aqui a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica ela ensina que o calor sempre flui dos corpos mais quentes para os mais frios. É mais ou menos igual a quando você vai estudar eletromagnetismo, quando você vai olhar, por exemplo, para a tensão. Há sempre uma diferença de... A tensão é exatamente isso, essa diferença de potencial, e então são elétrons fluindo de um ponto para outro ponto que vão gerando a eletricidade. É mais ou menos assim com o calor. Há um corpo mais quente e o outro mais frio, e o calor vai estar saindo de um ponto mais quente para o outro mais frio. Essa é a lei zero da termodinâmica. E se você ainda não entendeu o conceito de calor, não se preocupa, porque aqui mais para frente eu vou acabar explicando isso. Mas por agora eu quero que você guarde bem isso na memória, que o calor ele está fluindo sempre do corpo com temperatura mais alta para o corpo com temperatura mais baixa.
Nesse caso, se um corpo, por exemplo, que está em contato com o ambiente tiver a temperatura muito alta, ela vai acabar cedendo, né, obedecendo a essa lei, vai acabar cedendo calor para o ambiente. E se a temperatura dele for muito baixa em relação ao ambiente, também seguindo essa lei é que ele acabe retirando o calor do ambiente. De modo que, se forem dois corpos, um com a temperatura muito alta em relação ao ambiente e outro com a temperatura muito baixa em relação ao ambiente, um vai acabar cedendo calor ao ambiente, o outro vai acabar tirando o calor do ambiente, o que faz com que eles fiquem à mesma temperatura que o ambiente. Mas a pergunta inicial ainda não foi respondida. Por que então o metal parece mais quente que a madeira quando eles estão submetidos ao mesmo ambiente, à mesma temperatura, já que eles estão cedendo ou recebendo calor para se manterem à temperatura ambiente? Eu acho que a resposta a essa questão depende da forma como nós diferenciamos calor de temperatura. Eu vou usar a água como exemplo para tentar explicar isso com clareza. Imagina que você tenha uma certa quantidade de água, né? Vai pegar uma jarra de água, por exemplo, e despejar numa banheira. A água, numa certa quantidade, vai atingir uma determinada altura. Mas se colocares a mesma quantidade de água, aquela jarra, num bidão de 1,5 litro, será a mesma quantidade de água, mas a altura que vai atingir nesse bidão de 1,5 litro vai ser diferente da altura que ela atingiu na banheira. Ou seja, você precisa admitir que a altura e a quantidade da água são grandezas completamente diferentes. É como se a água que você coloca na banheira é o calor que os corpos transferem e a altura que ela atinge é a temperatura. É claro que isso ainda não responde à questão. Mas o que acontece realmente é que o problema está na condução do calor. E deixa eu aproveitar esse momento para ressaltar aqui. O calor ele pode ser conduzido de três formas: por condução, por convecção e por radiação. A forma como o Sol conduz o calor para a Terra é por irradiação, né? Por meio de ondas eletromagnéticas. Essa é a forma como o Sol aquece a Terra. Mas você poderia ter, por exemplo, uma transferência de calor, uma condução de calor por convecção, uma transferência de calor por convecção, quando, por exemplo, você coloca uma panela no fogão e a parte que esquenta primeiro é a parte que está lá no fundo da panela, e depois disso ela tem que fazer aquele movimento convectivo. A parte quente de baixo tem que ir para cima para que a parte fria de cima desça, né? E esse processo é que faz com que a panela comece a ferver. E poderia ser por condução, por exemplo, quando você vai pegar dois corpos com temperaturas diferentes e juntar os corpos, eles vão acabar atingindo um equilíbrio, ou seja, o corpo mais quente vai acabar como numa espécie de aquecer o outro corpo mais frio. E é claro que no final eles vão sempre cedendo calor para o ambiente, a menos que hajam forças externas, né, alterando isso. Ou seja, por exemplo, imagine um motor. Se ele já estiver parado há um bom tempo, você segurando o motor, você sente que ele está muito frio, né? Ele atingiu aquele equilíbrio com o ambiente. Mas quando ele está funcionando e tal, ele, apesar de estar inserido no ambiente, ele tem uma temperatura própria. Isso acontece, por exemplo, também conosco. Nossa temperatura normal é 37 graus Celsius, né? E isso vai acontecer enquanto vivermos, é a temperatura normal. Às vezes sobe e tal, mas quando nós morremos, você já viu, tipo, sabe, aqueles seriados e tal, a pessoa tá lá caída, ele vai lá e pega para a pessoa para sentir e tal, e quando ela tá muito frio, inclusive elas detectam se a pessoa morreu ou não por causa do quão frio tá o corpo dele. Inclusive dá para perceber quanto tempo, por exemplo, há quanto tempo a pessoa morreu só baseado na temperatura do corpo dele, porque quanto mais frio fica, mais tempo terá passado. Mas eu quero explicar para vocês aqui essa diferença de porque o metal e a madeira parecem diferentes quando são aquecidos a uma mesma temperatura. A verdade é que eles estão à mesma temperatura. O que acontece realmente é a forma como elas conduzem o calor. Ou seja, um metal à mesma temperatura que uma madeira, como o metal tem maior capacidade de condutibilidade, ou seja, ela conduz o calor de modo mais eficaz, mais rápido que uma madeira, então ele sempre vai dar a sensação de que está mais quente do que a madeira. Na verdade, é a sensação que dá para os nossos sentidos, porque ao entrarmos em contato com o corpo, né, ele acaba passando alguma impressão sobre os nossos nervos, seja para detectarmos os contornos dele ou para detectarmos sua temperatura, mas nossos sentidos acabam nos enganando, porque ele sente que o corpo está mais quente quando ele consegue fazer a passagem do calor desse corpo para os nossos nervos de modo muito mais rápido. E os metais conseguem fazer isso, ou seja, eles conseguem passar o calor a uma velocidade muito mais alta do que a da madeira. Na madeira, do calor da madeira para os nossos nervos, ele flui de modo bem lento, ao passo que de um metal para os nossos nervos ele flui de modo bem rápido. Então essa sensação de
Esse facto deles transmitirem o calor de modo muito rápido nos dá a impressão de que esse metal está muito mais quente ou muito mais frio, por exemplo, do que a madeira que está submetido à mesma temperatura, mas na verdade essa sensação é enganosa. É a rapidez com que o calor é transferido sobre nós que nos faz ter a ideia de que o corpo está mais quente ou mais frio do que o outro que está colocado ao mesmo ambiente. Em forma de conclusão, eu vou tentar deixar claro aqui a diferença entre calor e temperatura. Tudo no universo pode ser explicado em termos de energia, e como nós sabemos, todos os corpos são formados de átomos. Já a temperatura está intrinsecamente ligada ao movimento dos átomos, ou seja, se um corpo está com átomos que estejam se movendo muito rápido, então esse corpo está muito quente, ou seja, se um corpo está muito quente é porque tem seus átomos se movendo muito depressa. E o contrário também é verdade, se está frio é porque seus átomos estão se movendo muito devagar, né? Estão ali com movimentos muito lentos. O calor é esse movimento em trânsito que vai dar o movimento dos átomos, ou seja, o calor é o elemento que vai acabar definindo a temperatura do corpo. Ele que define se a temperatura do corpo sobe ou não. É a energia que se adiciona aos corpos, que se adiciona aos átomos para poderem se movimentar. Por exemplo, quando você vai colocar uma panela no fogo, você percebe que o fogão vai adicionando calor à panela, e isso vai fazer com que cada vez que ele adicione calor à panela, os átomos queiram se separar uns dos outros. Isso faz com que a água comece a ferver e comece a evaporar. Mas, por exemplo, se você tira o calor do ambiente, como é o caso de você colocar a água numa geleira, o que acontece é que os átomos começam a perder seu movimento e acabam se solidificando. É assim que você coloca a água em estado líquido na geleira, mas acaba saindo gelo. Eu espero que depois disso, tua visão da coisa tenha mudado e que as aulas agora sejam mais atrativas. E espero muito que teu tempo tenha valido a pena. Até um próximo encontro.